A melhor hora sempre é agora e o melhor lugar é sempre onde você está. Uhul! E aqui é assim. E onde que nós estamos? Super Enem ativar, né? Ativados. Estamos aqui na nossa aula mega legal e aqui a gente vai agora fazer uma revisão. Eu imagino, sabe o quê? Eles lá. O que é que eles ficam imaginando que a gente fica aqui fazendo esses 15 minutos aqui, que volta todo mundo pilhado e tal. Eles ficam assim, meu Deus do céu, o que é que eles ficam só maquinando ali? Aqui a gente fica na alegria, gente. É muito, muito legal. É muita emoção aqui quando o DJ aperta o play aqui, né? DJ, aperte o play. A gente já solta aí com muita emoção para você, aluno da mediação. Então, vamos fazer a revisão, mas a revisão do Enem a gente pode revisar todo e qualquer assunto. Isso, e não tem, o que nós vimos nas questões do Enem? Nós vimos 4 questões do Enem. Vamos destacar aqui os tópicos principais. Gráfico. Análise de gráficos. Trabalhamos com gráficos. Tabelas. Muitos gráficos. Explicamos vários gráficos. Começamos a mostrar como funciona o gráfico. Beleza. Caiu, adição, subtração, multiplicação e divisão. Para não falar que não foram só essas 4 operações, nós tivemos 2 cálculos de porcentagem que nós usamos regra de 3 e o outro nós fizemos por simplificação de fração. Ué, mas pode fazer? Pode. Pode isso, Arnaldo? A regra é clara. Vamos lá, então, né? Vamos olhar as nossas revisões, então, para a aula 58, que foi uma aula bem legal do Enem. Então, se liga no Enem, vamos lá. Temos aqui de volta os mapas mentais dos nossos alunos da Escola Tupã, porque a gente precisa aproveitar, né? Precisamos destacar. Porque os números reais... Eles dominam de forma maravilhosa tudo que nós temos. Os números estão aí, brilhantemente no nosso meio. As 4 operações, adição, multiplicação, divisão, reconhecer o número, usar esse número de maneira, ali pontual, é o mais importante. E aqui o nosso aluno Richard, né? Richard Ferreira, trouxe aí uma revisão geral da unidade 1, né? Que a gente pode estar usando aqui também, falando da parte de conjuntos, do diagrama de Venn, a representação de conjuntos nas diversas formas, né? Seja em notação, seja na reta real ou em colchetes. Dentro da teoria dos conjuntos, ele elencou aí quem é os naturais, quem são os inteiros, quem são os racionais, quem são os irracionais e os reais, né? Trouxe o nosso diagrama aqui, fica mais fácil e legível para entender. E também fala um pouco da ideia inicial de função, sua forma intuitiva, definição por conjuntos e também por equações. E já pegou lá fundo, né? Foi para domínio, contra domínio, deu um exemplo, tem a nossa imagem. Olha, um mapa mental aqui muito rico e muito bacana, muito completo. Isso. Vamos aqui junto com o mapa? Vamos até mais pertinho do mapa aqui? Vamos ver aqui junto e aí, vocês. Olha só, tem mais um. Você vê a importância do mapa conceitual. Nós pensamos em Enem, nós ficamos pensando só nas questões difíceis. E esse trabalho do emocional vem nisso. Quantas questões no Enem, tem 45 de matemática, são fáceis? Dessas questões fáceis, eu consigo organizar mapas conceituais de forma pontual? Né? Eu consigo peguei a prova de 2021, olhei lá, caramba, 10 questões de gráfico, então eu vou estudar gráfico. Né? Porque 10 questões de gráfico de 45... a gente trouxe naquela aula do Enem anterior, ali os 18 de geometria, 11, né, de não sei o que lá, Então, por ali você já segue o rumo. Aí você fala, mas é uma só de logaritmo. Mas se você quiser acertar ela, você estuda também, né? Mas você sabe que realmente é menos. Não vão vir aí 18 questões de logaritmo, não vão vir. Então, pronto, né? Mas é aquele... Tem outro mapa. Vamos ver. É aquele diferencial. Eu acertei todas as fáceis, fui de bem, todas aquelas que são... Mas a maioria acertou, também não adianta. Mas aí todo mundo acertou. O que vai ser o ponto diferencial? ele acertou o logaritmo. Ele fez fica aqui pertinho. Ele fez o logaritmo e acertou. Olha aqui, revisão de matemática. Né? Também falando dos números. E quando alguém te perguntar assim, o que é mais importante na matemática? Você responde, os números. Vamos dar uma olhadinha lá no slide, para vocês verem mais com propriedade aí, o mapa mental. Também? Escola Tupã. Isso, Escola Tupã também. Aqui não tem o número do aluno, o nome. Mas o tema também foi o mesmo, né? Revisão para a prova da unidade 1.
1. Então, falou um pouquinho aqui de equação do segundo grau, falou também do diagrama de Venn, a teoria dos conjuntos, muito legal, muito completo, muito bonito, parabéns! E diz a professora Juliana da Escola Tupã que tá vindo mais mapa mental por aí. Uau. E a gente aguarda, né? Professores presenciais e os alunos que estão construindo os mapas mentais para estudo, manda pra gente, a gente coloca nas aulas do Enem, porque a aula do Enem, a revisão, ela é multifuncional, ela pode ser de qualquer assunto, certo? Beleza! Então, vamos às atividades de sala e já voltamos corrigindo. Continuando a música, paz e amor é o que eu quero pra nós. Olha aí, né? É paz e amor que a gente quer pra gente, pra vocês e com certeza desenrolar uma boa avaliação aí no dia do Enem e claro, né, outras avaliações, seja um concurso que você decidir fazer e as nossas provas aí das unidades, tudo a gente deseja paz, amor e sucesso, tá? Amém. E aí, gostaram das questões? Eu amei as duas. Eu também, as duas, né, são maravilhosas. Boa. Foi legal. Uma, plano cartesiano, com uma leitura e interpretação toda cuidadosa, e a outra, etnomatemática. E eu achei muito legal porque na nossa aula de etnomatemática, nós fizemos cálculos iguais. Verdade. Então, tipo assim, a gente está no caminho, né? Estamos no rumo certo. Vamos lá, então, tirar as dúvidas e resolver as questões do Enem. Vamos lá para a primeira questão. Se liga no Enem, a questão também do Enem de 2021. Bora ver. Uma moça estacionou seu carro na interseção da Rua 1 com a Avenida A. Ela está hospedada em um hotel na Rua 3, posicionado a exato 40 metros de distância da Avenida A, contados a partir da Avenida A, em direção à Avenida B. No mapa está representado um plano cartesiano cujo eixo das abscissas coincide com a Avenida A e o eixo das ordenadas com a Rua 1, sendo a origem 00 o local onde se encontra estacionado o veículo. Nossa, algumas Muita informações informação aqui, né? E Rua A, e Avenida A, e plano cartesiano, e abscissa e tudo mais. Vamos ver, né? A gente precisa ver o desenho, ver o nosso suporte, né? Para quem não sabe, o desenho que vem representado, seja um mapa, seja uma charge, uma história em quadrinhos, um gráfico, tudo isso é chamado de suporte na questão do Enem. E os quarteirões foram formados pelo cruzamento dessas vias. Formam quadrados de lado medindo 100. Então, tudo aqui é 100 por 100, certo? Certo. 100 por 100? Um hectare. 10 mil metros quadrados, 1 hectare. 1 hectare. Né? Então, vamos pensar aqui, vamos voltar lá, né? A gente tem que refazer essa leitura e ir marcando os detalhes aqui, né? Gráfico, vamos lá. A moça estacionou o carro na interseção da Rua 1 com a Avenida A. Que é o ponto 00. Tá ali o carro ali parado. Aqui tá o carro. Deixa eu pegar a caneta, né? Aqui tá o carro estacionado. Olha, ficou parecendo um carro mesmo, duas rodinhas. Né? Ela está hospedada em um hotel na Rua 3. Rua 3. Ah, então é aqui, nessa rua aqui, né? Nessa rua. Ninguém sabe cadê o hotel. Tá por aí. Ninguém sabe, tá na Rua 3. Vamos lá. Posicionado a exatos 40 metros da distância da Avenida A. Então vamos lá olhar. Cadê a Avenida A? A Avenida A é essa daí. Aqui. Então tá a 40 metros. Então tá aqui o hotel. Tá aí. Né? 40 metros aqui, né? Vamos lá. Certo. Aqui tá o 00, não é, professor Maurício? Ponto 00. Então se esse 40 tá para baixo do 00, é aqui, negativo. Ó, é menos 40, né? Beleza. Então, tranquilo, né? Então, qual é a próxima etapa? O mapa está representado no plano cartesiano, 00 é o local, beleza, né? E ele disse que a cada quadrado 100, né? Então, aqui a gente tem o primeiro ponto 100 metros. 100, e depois 200. E depois ele tem um ponto a 200 metros. Então o hotel está na coordenada 200 e menos 40? Isso, ele está na coordenada 200 para X e menos 40 para Y, né? Ou seja, o que isso significa? Que o carro está numa distância horizontal 200 metros do hotel
E vertical? E vertical, menos 40 metros. Não tem menos 40, aqui o menos é só para indicar que está no quarto quadrante. Qual é o comando? Qual é a pergunta? A ordenada do ponto que representa a localização do hotel é... Quando ele fala em ordenada, ele está falando no valor de Y. Tanto que aqui não tem nem condição aqui, ó, de pensar no 200, porque não tem 200 lá. Isso. Então, não teria dúvida, né? Ou seria o 200 ou seria o menos 40, mas o 200 não está nem nas alternativas. Então, com certeza, quando fala de ordenada, está falando do valor de Y. Letra então, B. E o item foi tão assim elaborado de forma simples, que se fosse uma outra elaboração, ele traria aqui menos 40, 40 igual traria 200, traria 100, que são números que no texto foram citados. Ele falou assim, não, ele tem que entender e olhar no gráfico direitinho, porque o complicado estava a interpretação gráfica do plano cartesiano, o resto foi mamão com açúcar. Vamos lá, então, na segunda pergunta ainda do Enem de 2021. Tá tudo fresco aqui, né? Novinho. Bora ver. Um agricultor utilizava toda a área de uma região plana em formato retangular, com 50 metros de largura e 240 metros de comprimento, para o plantio de mudas. Seguindo recomendações técnicas, cada muda é plantada no centro de uma pequena região retangular, de 10 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento. Parece a nossa aula, não é? Do plantio de arroz. De arroz e as covas, Isso. Né? E tudo mais. Bora ver. Esse agricultor decidiu ampliar a área destinada ao plantio de mudas, utilizando agora um terreno também plano, em formato retangular, com 100 metros de comprimento por 200 de largura. Então, aqui nós vamos ter o antes e o depois. As mudas deverão ser plantadas respeitando as mesmas recomendações técnicas. Então, a mudinha, né? Não mudou, tá? A maneira que eu tenho que plantar a muda numa região retangular de 10 por 20 centímetros não mudou. O que mudou foi uma área maior agora, né? Do terreno. Qual é a pergunta? Com o aumento da área destinada ao plantio, a quantidade máxima de mudas que poderão ser plantadas a mais olha o detalhe, a quantidade da área destinada de plantio, a quantidade máxima de mudas que poderão ser plantadas a mais. A mais. Então eu preciso saber quantas que plantou primeiro. E depois quantas que plantou. Vai plantar depois. Tá vendo a diferença? Né? De novo, diferença. Muito bem, né? Qual é a área do nosso terreno inicial? Vamos... 50. Peraí. Caneta. Tem outra folhinha lá atrás limpa. Isso, mas vamos começar aqui, né? Vamos fazer o antes aqui já? Antes. Vamos dar uma começada aqui. O antes, qual é a área do nosso terreno inicial? 50 por 240. Ah, tá. E a área da região retangular é base vezes altura, né? Então é 50 por 240. E aí, quanto é 5 vezes 24? 120. 120, acrescenta 2 zeros. Então, 12 mil. Então, 12 mil metros quadrados é a área da do nosso terreno inicial. Vamos fazer a área agora da mudinha? Vamos. Do plantio da muda? Ela segue uma regra, né? Ela segue uma regra também retangular, base vezes altura, só que agora do nosso tamanhozinho aqui, ó, de 10 por 20. Eu vou fazer 10 vezes 20? Posso fazer 10 vezes 20 e depois transformar para metros, ou então transformar em metros logo. É isso, melhor. Sabe por quê? Gente, lembra daquele detalhe? Tem que estar na mesma unidade, né? E o que é 10 centímetros em metros? É 0,1. 0,1, né? Lá na nossa metro, decímetro, centímetro, né? No nosso tabelinha, né? Quando a gente tem 10 centímetros, ó, coloca o 0 aqui e 1 aqui, 10 centímetros. Completa até chegar no metro, vai ser 0,1. Isso, ou 0,10, né? E o que seria 20 centímetros? 0,2, é o dobro. 0,2, né? Então, para calcular a área aqui, agora eu vou fazer 0,1 vezes 0,2. Certo? Então, a área que é destinada ao plantio da mudinha vai ser 1 vezes 2? 2. Como eu tenho 0,1 vezes 0,2, vai ser 0,02. Isso já em metros quadrados. Beleza. Esse é o antes.
né? Então eu tenho 12 mil metros quadrados de área e a cada 0,02 metros quadrados eu tenho uma muda? Isso, podemos dividir então, né? Os 12 mil metros quadrados pelo 0,02. Que vai dar aí, né? Dividir por 0,02. Eu vou dividir por 2 e acrescentar 2 zeros no final. Isso, então vai dar... 6 milhões. 60 mil, né? 60 mil mudas? Isso, 60 mil mudas. Vamos para cá. Aqui. 60 mil mudas, né? Isso no antes, né? Beleza? Beleza. 600 mil. Isso. Não é nem milhões. Nem... Porque tem 2 zeros lá embaixo. Isso. E aí o aluno fica atento aqui, ó. Lá embaixo é 2 centésimos. Pela regra da fração, repete o primeiro, 12 mil, e multiplica pelo inverso do segundo. 2 centésimos vai mudar, vai ficar 100 sobre 2. Agora vamos fazer o depois. O depois vai ser mais rápido, porque essa área da mudinha aqui é a mesma, não muda, né? Então agora é só a gente fazer com a nova dimensão do terreno. 100 por 200. Né? Então vamos lá. No depois a gente tem que a área é base vezes a altura. Então a minha área é 100 vezes 200. 1 vezes 2, 2, acrescentamos? 1, 2, 3, 4. 4. Então, 20 mil metros quadrados. Que agora eu vou dividir por quem? 20 mil metros pela mesma área da mudinha ali, ó. 0,02. Ou 2 centésimos. Isso. Já está tudo na mesma unidade, beleza, né? E aí vai dar, aqui sim, né? 1 milhão. 1 milhão de mudas. A pergunta é a diferença, né? Então... Aí o detalhe da pergunta, professora, é assim, esse a mais, quando nós usamos esse a mais no 6º ano e no 7º, eles sempre querem somar. E olha que legal, o Enem resgatou isso, o aumento. Tem 1 milhão e tem 600 mil, então tem 1 milhão e 600 mil. Não, ele quer saber quantas mudas a mais foram plantadas. Eu plantava 600 mil mudas, aumentei minha área, agora estou plantando 1 milhão de mudas. Quantas mudas eu tenho a mais? E muita calma nessa hora, né? Porque o 600 está aqui, o 400 está aqui, 1 milhão está aqui, e 1 milhão e 600 está aqui. Foi o que a gente disse com relação às linhas de raciocínio que o aluno segue, né? Então você tem que tomar muito cuidado, porque o que ele está querendo aqui é o aumento, né? Então olha lá, passou a ter 1 milhão e tinha 600 mil. Então com certeza, né? O resultado disso é 400 mil mudas a mais. Então, a alternativa é a letra B. Certo? Certinho. Então, atento aos detalhes, né? Já foi uma questão do Enem aplicada na etnomatemática, né? Olha aí que bacana, né? E aí eu não sei, né? Não dá para saber. Eu tô achando que alguém de lá assistiu nossas aulas aí no ano passado, no ano retrasado. Não sei. As aulas dos... Porque parece demais nossas questões. Né? Acho que o pessoal do Enem está assistindo nossas aulas aí. Vamos investigar. Colocando alguma coisa parecida. Que bom, né? Quer dizer que os alunos da mediação estão sendo contemplados com o que a gente já ensina. Né? Então, tivemos 2 questões diferentes. Uma a partir do gráfico, né? O plano cartesiano, coisa que a gente já estudou bastante nessa unidade 2, né? Falando de funções. E a outra, pura etnomatemática, né? Legal. Aí a gente colocou 2 por quê? Por conta do tempo hábil, né? Pra gente fazer a leitura. E quase não deu tempo de fazer as 2. Imagina se fossem 3, né? Aí fica difícil. Porque a gente precisa também estar explicando para vocês o processo, o procedimento, né? Então, às vezes, demanda mais tempo aí por conta disso, certo? Certo. Mais uma aula de Enem, você coloca no bolso aí, né? Já sabe que fizemos mais questões, então você já vai colocando aí no seu hall de estudo, né? E quando tiver a oportunidade, a gente vem com mais, tá certo? Esse primeiro ano, quando acabar, já vai ter tantas questões do Enem que eles vão estar afinados ali para qualquer coisa. Verdade. Então ficamos por aqui. Aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.